Fala galera, beleza? Vamos para mais uma aula, agora fechando aquele bloco teórico, uma aula de exercício sobre equilíbrio iônico, tá bom? Esse é o nosso penúltimo bloco, já que as próximas duas aulas teóricas vão ser as finais e depois só a revisão, tá bom? Bom, nessa aula de exercício eu preparei acho que uns 5 exercícios de equilíbrio iônico. Não necessariamente vai ser só equilíbrio iônico, como a gente já visto, de Ka, Kb ou pH. Às vezes vai ser um exercício que junta esses conceitos com outros que a gente já viu anteriormente, porque é como geralmente caem as questões, tá bom? Geralmente ou ele vai juntar o Ka junto com a informação do pH para ser uma questão 100% equilíbrio iônico, mas às vezes ele vai usar o pH junto com uma questão de estequiometria, com uma questão de termoquímica, e a partir disso a gente vai ter que saber trabalhar, tá bom? Então, na primeira questão, é uma questão mais direta, que une tanto o pH quanto matéria de diluição de soluções, tá bom? Então vamos ler o enunciado. Dispõe-se 2 litros de uma solução aquosa de soda cáustica que apresenta pH 9. O volume da água em litros, que deve ser adicionado a esses 2 litros para que a solução restante apresente pH igual a 8, é. Então, essa questão você vai ter duas situações, início e fim. No início, você tem 2 litros de solução e um pH igual a 9, de soda cáustica. Mas o que é soda cáustica? É o nome popular para NaOH, tá bom? E a partir disso, ele quer que você adicione uma certa quantidade de água para que você chegue na situação final, que é uma situação com um volume de 2 mais x, sendo esse x o quanto você vai adicionar de litros de água, com o pH sendo igual a 8. Tá? Por que eu digo que é uma questão de diluição? Porque a gente está trabalhando com NaOH. NaOH é uma base, então ela tem hidroxila. E quando a gente diminui o pH, a gente está aumentando a concentração de H+. Tá? Tem que lembrar que pH é menos log da concentração de H+. E por causa desse menos, se a gente diminui o pH, a gente aumenta a concentração de H+. Tá? É sempre o inverso. E se a gente está aumentando a concentração de H+, pelo equilíbrio da água, que tem a relação do H+, e o H- com a água, no Kw, a gente sabe, se você aumentar o H+, você vai ter que diminuir o OH- para que o equilíbrio se mantenha, tá bom? Então, se a gente está aumentando a concentração de H+, a gente está diminuindo a concentração de OH-. Só que como a gente não está consumindo esse composto, a gente não está consumindo o OH-, a gente está diminuindo a concentração dele pela diluição, porque a gente está adicionando mais solvente, a gente está adicionando mais volume, sem mexer na quantidade de mols do OH-, tá? Por isso que eu posso afirmar que é uma relação de diluição também, tá bom? Então, se ele é uma diluição, vamos calcular a concentração inicial do OH- e a final, para poder, a partir disso, saber o quanto que a gente vai mexer de volume na diluição, tá bom? Então, no início, a gente vai ter aquela relação de pH mais pOH igual pKw, tá? A 25 graus Celsius, que a gente tem que assumir que é 25 graus Celsius, porque ele não diz, pH mais pOH é igual a 14, tá bom? Porque a 25 graus Celsius, a constante da água tem o valor de 10 elevado a menos 14. Se ele fala que no início o nosso pH é igual a 9, então a gente vai ter que 9 mais pOH igual a 14, tá? Passando esse 9 para o outro lado, vai ficar 14 menos 9, que dá 5. Então o nosso pOH inicial é igual a 5. Só que pOH é menos log de OH-. Sempre lembrar, esse Pzinho significa menos log, e o que vem do lado dele é a concentração desse cara, em mol por litro. Então a gente vai ter que menos log de OH- igual a 5. Para poder a gente transformar, para a gente poder isolar a concentração de OH-, como a gente está trabalhando com log, a gente vai ter que passar 10 elevado ao outro lado. E tem esse menos. Então, vai ficar 10 elevado a menos 5 mol por litro, que vai ser igual à concentração de OH- no início, tá bom? A gente passa esse menos para cá, o 5 vai virar menos 5. O log passando para a direita é 10 elevado a esse cara, tá? Então, como esse cara era menos 5, vai ser 10 elevado a menos 5.
Isso é quando a gente tinha no início. No final, a gente vai ter a mesma relação de pH mais pOH igual a pKw, só que agora o pH vai ser 8 ao invés de 9. Então vai ser 8 mais pOH igual ao mesmo 14, porque a gente não mexeu na temperatura. Então a constante da água tem o mesmo valor, tá bom? Então passando esse 8 para o outro lado, 14 menos 8 é igual a 6. Então o nosso pOH no final vai equivaler a 6. pOH é menos log do OH-, então menos log de OH- igual a 6. Menos passa para o outro lado, menos 6. O log passa para o outro lado, 10 elevado a menos 6. Então, no nosso final, a gente vai ter uma concentração de OH- igual a 10 elevado a menos 6 mol por litro. A gente percebe que diluiu de fato, que diminui a concentração, porque a gente está saindo de 10 elevado a menos 5 para 10 elevado a menos 6. Menos 6 é um número menor que menos 5, tá? Então, agora a gente vai passar para a diluição. Tem que lembrar que na diluição, o número de mols é constante. Só que, como que a gente transforma o número de mols em função do volume e da molaridade? Né? Porque nesse caso, mol por litro, que é a concentração, é a molaridade. Molaridade é mol por litro. Se a gente multiplica mol por litro, a gente corta o litro e sobra só mol. Então a gente tem que lembrar que o número de mols ele é sempre igual à concentração vezes o volume. Se ele é igual no início e no final, então a concentração inicial vezes o volume inicial tem que ser igual à concentração final vezes o volume final, que eu coloquei aqui de verde. MI/VI, I de início, igual a MF/VF, o F de final. No início, a concentração de OH- era de 10 elevado a menos 5. E a gente tinha 2 litros, que é o que ele fala. No final, essa concentração vira 10 elevado a menos 6. E o volume vai ser 2, que era o que a gente tinha no início, mais o quanto eu vou adicionar, que é o que ele quer saber, que é a resposta. Então, 2 mais x. Quando a gente passa esse 10 a menos 6, que está multiplicando, para o outro lado, ele vai dividindo. Então, fica 2 mais x igual a 10 elevado a menos 5 sobre 10 elevado a menos 6. E isso tudo multiplica por 2. Como é uma divisão de expoentes com a mesma base, a gente conserva a base, conserva o primeiro expoente e subtrai pelo segundo. Então vai ficar 10 elevado a menos 5 menos 6. Como tem menos com menos, fica mais. Então o expoente vai ser menos 5 mais 6, que dá 1. Então o nosso expoente vai ser 1. Se é 1, a gente pode sumir com ele, tá? Então vai ficar só 10. 10 vezes 2, que é igual a 20. Então, 2 mais x igual a 20. X vai ser 20, passando esse 2 para o outro lado, menos 2, que dá 18 litros, que é a resposta da letra E. Então, para a gente transformar nossa solução inicial de pH igual a 9 para pH igual a 8, a gente tem que adicionar 18 litros de água para que a gente consiga fazer essa diluição que a questão está pedindo. Beleza? Aí, prosseguindo para a próxima questão. Eita, vai? Foi. Próxima questão. Ácido cianídrico é um ácido fraco, porém seus vapores são bastante tóxicos. Considere uma solução aquosa com concentração de 0,2 mol por litro desse ácido e que possua ionização de 1% de suas moléculas em meio aquoso. A partir das informações, determine A. O valor da constante e B. O valor do pH dessa solução, dado que log de 2 igual a 0,3, tá bom? Então, beleza. Ele me deu um ácido fraco que vai ter um equilíbrio de ionização. Então, é a ionização do ácido, né? O HA virando H+, e A-, em que a concentração inicial desse ácido é de 0,2 mol por litro e que o alfa, né, aquele grau de ionização, é de 1%. Então, a cada 100 moléculas de ácido, uma vai ionizar. A partir disso, a gente tem que determinar o equilíbrio e, com ele, a gente vai saber qual é o valor da constante de acidez, o Ka, e o pH da solução. Bom, como ele é um ácido fraco, a gente tem duas formas de determinar a constante. A gente pode usar aquele valor que relaciona a constante, concentração inicial e grau de ionização, ou a gente pode usar direto a tabela IME, tá? Aqui eu coloquei os dois
para a gente poder treinar. E depois, na hora da questão, dependendo da questão, você vai saber qual que vai ser melhor, tá? Bom, pelo grau de ionização, acaba sendo mais direto, porque a gente tem que a constante ela é igual à molaridade inicial vezes o alfa ao quadrado, tá bom? Então, a gente vai substituir os valores para poder descobrir qual é o valor da constante. Concentração inicial é de 0,2 mol por litro. Então, a gente coloca aqui 0,2. O alfa é de 1%. 1% é 1 dividido por 100. Isso ao quadrado dá 1 sobre 10.000, que é o que eu coloquei aqui. E 0,2 é 2 sobre 10. Então, vai ficar 2 sobre 10 vezes 1 sobre 10.000, que tem 4 zeros. 2 vezes 1 é 2. 10 vezes 10.000 é 100.000. Então, são 5 zeros, tá? Aqui embaixo, para poder facilitar a nossa vida. Então, a nossa constante a nossa constante de acidez é de 2 sobre 10.000, que é 0,00002, ou 2 vezes 10 elevado a menos 5. Geralmente é melhor usar notação científica para poder facilitar a visualização, tá? Então, com isso, você já respondia A. Mas qual que é o outro jeito, pela tabela IME? A gente monta a tabela IME. Ácido, o H+, e o ânion, tá? Que é a parte ionizada com com carga negativa. No início dos produtos, a gente não tinha nada, tá? Claro que a gente tem uma parte do H+, que vem da água, mas como ela é muito pequena, a gente nem usa, tá? E no início, a gente tinha 0,2 mol por litro do ácido, HCN, o ácido cianídrico. No meio, vai reagir um tanto. Só que ele me deu a informação do grau de ionização, que é o que vai reagir, né? O grau de ionização, ele me diz o quanto que reage, que vai ser 1% do quanto que eu tinha no início. Então, 1% vezes 0,2. Como a gente está no reagente, ele está sendo consumido, a gente coloca o sinal negativo. No lado dos produtos, vai ser o mesmo valor, só que positivo. E por que é o mesmo valor? Porque a gente tem o mesmo coeficiente estequiométrico. Então, a gente tem um HCN, um H+, e um CN-. Então, a relação é de 1 para 1 para 1, tá bom? Então, no final, para o HCN, a gente vai ter o início menos o meio, né? Então, vai ser 0,2 menos 1% vezes 0,2. A gente já coloca esse 0,2 em evidência, vai ficar 1 menos 1% vezes 0,2, tá? Que é como se fosse 100 menos 1% multiplicando 0,2, tá? Ou 100% menos 1% vezes 0,2, tá? Mas eu preferi não substituir e deixar esses dois juntos, tá? Nos produtos, a gente vai ter só o que formou no meio, que é 1% vezes 0,2, tá? E a constante de equilíbrio, ela sempre é os produtos sobre os reagentes e cada um elevado a seu coeficiente estequiométrico. Como o coeficiente estequiométrico de todo mundo é 1, então a gente não precisa se preocupar com ele. A constante de equilíbrio ela vai ficar só os produtos sobre os reagentes. Então vai ser H+ vezes CN- sobre HCN. A concentração do H+ e CN- é 1% vezes 0,2. 1% vezes 0,2. E a do HCN é 1 menos 1% vezes 0,2. Tá bom? Só que 1 é muito maior do que 1%. Tá bom? Porque 1% é 1 dividido por 100. Então é 0,01. 1 menos 0,01 é 0,99. Só que para facilitar nossas contas, a gente considera que isso tudo não tem diferença. 0,99 e 1 é o mesmo valor. Tem que sempre lembrar, a química admite até 10% de erro. Então eu posso falar até que 0,9 é igual a 1. Então, se eu posso falar que 0,9 é igual a 1, quem dirá que eu não possa falar que 0,99 também é igual a 1? Então eu posso desprezar esse 1% frente ao 1, porque ele é um valor muito pequeno. Porque como a constante deve ser muito pequena, e ela até é, que a gente já comprovou, o quanto que reage é muito pouco, tá bom? E como eu já tinha um valor até que alto de forma comparada, praticamente não mexe, tá bom? Então a gente vai sumir com esse 1% aqui embaixo. Vai ficar só 0,2. E a parte de cima, como é igual e igual,
a gente preserva a base e soma os expoentes. 1 mais 1 dá 2. Então, na parte de cima a gente vai ter 1% vezes 0,2 elevado ao quadrado. E embaixo a gente vai ter só o 0,2. Na hora que a gente vai desenvolver, para facilitar nossas contas, eu sei que tem 0,2 em cima e 0,2 embaixo. Então, se eu abrir o 0,2, eu vou conseguir cortar, que é o que eu fiz aqui no passo seguinte. 0,2 ao quadrado é 0,2 vezes 0,2, vezes 1% elevado ao quadrado. Como tem em cima e embaixo, a gente corta esse 0,2. E sobra somente 0,2 vezes 1% ao quadrado, que é a mesma composição que a gente tinha encontrado aqui em cima. 0,2 vezes 1% ao quadrado. Então, o resultado é o mesmo, tá? A única diferença da primeira forma de resolver para a segunda é a rapidez. Na primeira a gente resolve muito mais rápido, só que na segunda a gente resolve de uma forma mais detalhada, tá bom? Que vai nos facilitar para B, porque na B ele pede o valor do pH. E a gente sabe que o valor do pH vai depender da concentração de H+. Pela tabela IME, a gente sabe que a concentração de H+, é de 1% vezes 0,2. Coisa que a gente não consegue saber diretamente do grau de ionização, tá? Então, a tabela IME nos ajuda a saber a resposta da B. Só que se a gente tivesse na nossa mente que sempre, para ácidos fracos, a concentração de H+ é a concentração inicial vezes o alfa, a gente não precisaria da tabela IME. A gente usaria grau de ionização e essa relação e a questão sairia muito mais rápido, tá? E por que para ácidos fracos a concentração de H+ é M0-alfa? Foi o que eu coloquei aqui. Se eu tenho que a minha constante Não, desculpa, isso aqui é outra coisa. Para ácidos fracos, uma relação que relaciona um pouco mais rápido a constante, a concentração de H+ e o alfa, é o que eu coloquei aqui, que eu demonstrei, acabei confundindo. Para ácidos fracos, a nossa constante eu posso chamar de M0 vezes alfa ao quadrado. E para ácidos fracos, como a gente viu aqui, a concentração de H+ é M0 vezes alfa, tá? Pelo quanto que reage no meio, tá? Que é a concentração inicial vezes o alfa. Então, relacionando constante de ácido e H+, eu consigo tirar uma relação entre eles. Porque, olha só, a constante tem M0 vezes alfa ao quadrado. O H+ tem M0 vezes alfa. Então, eu percebo que essa fórmula do H+ está escondida dentro dessa fórmula da constante. Porque se eu separar esse alfa, fica M0 vezes alfa vezes alfa. Só que M0 vezes alfa é a concentração de H+. Então, uma relação direta entre constante, concentração de H+ e alfa é a que eu coloquei aqui embaixo. Que pode ser até interessante dependendo da questão. Que a constante ácida é igual à concentração de H+ vezes o alfa, tá bom? Isso poderia facilitar a nossa vida, porque a gente já sabe qual é o valor da constante, a gente já sabe qual é o valor do alfa, e jogaria direto nessa relação, já descobriria qual é o valor da concentração do ácido, tá bom? Caso, por exemplo, a gente não soubesse qual é a concentração inicial, beleza? Mas enfim, foi só um adendo que às vezes é importante. Se ele te der uma questão pedindo pH, em que ele só dê a constante e o alfa, dá para resolver, tá bom? Por essa relação. Mas, enfim, vamos para a questão em si. Ele pede o valor do pH. A concentração de H+ é M0 vezes alfa. M0 vezes alfa vai ser 0,2 vezes 1%. Então vamos lá. pH é menos log da concentração de H+, menos log de M0 vezes alfa, que é menos log de 0,2 vezes 1%. Tá bom? Tudo isso são os valores do H+ em diferentes formas, né? O 0,2 é 2 sobre 10 e 1% é 1 sobre 100. Então o nosso log é menos log de 2 sobre 10 vezes 1 sobre 100, que vai ser 2 sobre 1000, tá bom? Então, pH igual a menos log de 2 sobre 1000. Só que esse 2 sobre 1000, ele pode ser escrito de forma, né, na notação científica, como 2 vezes 10 elevado a menos 3, tá bom? Então, o nosso pH é menos log de 2 vezes 10 elevado a menos 3.
Aí a gente tem que lembrar daquela propriedade de log. Quando a gente tem um log de um produto, é como se fosse a soma dos logs. Tá bom? Então vai ser menos log de 2 menos o log de 10 elevado a menos 3. Por que eu coloquei um menos aqui? Porque esse menos ele faz a distributiva nos dois logs. Tá? É como se fosse menos, abre parênteses, log de 2 mais log de 10 elevado a menos 3. Fecha parênteses. Que aí esse menos vai entrar no 2 e no 10 a menos 3. Então a gente tem essa relação. Ele já falou na nossa questão que log de 2 é igual a 0,3. Então, menos log de 2 é menos 0,3. Quando a gente está mexendo aqui com esse log de 10 elevado a menos 3, a gente está escondendo a base do log, né? Que para a gente no Brasil, log sozinho é como se fosse log na base 10. Tá? Então, como a base do log e do expoente é a mesma, é 10, a gente some com ele e desce o expoente. Então vai ficar menos 0,3, o menos aqui, e o valor do expoente, que é menos 3. Então vai ser menos 0,3 menos 3. Menos com menos dá mais, tá bom? Então vai ficar que o nosso valor do pH é 3 menos 0,3, tá bom? Esse 3 veio do menos com menos. E 3 menos 0,3 dá 2,7. Então, o nosso pH dessa solução ácida é de 2,7. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Nessa questão, a gente vai usar... Espera que eu vou espirrar. Nessa questão, a gente vai usar uma relação entre neutralização, tá bom? Só para adiantar. E depois a gente vai usar o que nos importa, né? Que é a questão de equilíbrio iônico, tá? Então ele vai falar para você. Bicarbonato de sódio é um sal que, ao ser hidrolisado, forma uma solução alcalina, uma solução básica. Por conta dessa característica, costuma ser utilizado para aliviar incômodos decorrentes da acidez estomacal. Em sua ação, esse composto neutraliza o ácido clorídrico do suco gástrico, conforme representado pela equação química tal, que está aqui embaixo. Admita que 252 mg do bicarbonato foram adicionados a 200 ml de uma solução de HCl com pH igual a 2, acarretando o consumo completo de um desses reagentes. Calcule a massa de reagente em gramas que não foi consumida na reação de neutralização. Apresente ainda a equação química de hidrólise do íon bicarbonato. Então, tá bom. São duas perguntas. Qual que é a massa que sobra do reagente que não é consumido por completo? E qual que é a equação química de hidrólise do bicarbonato? Tá bom? Então, antes de tudo, a gente tem que saber qual que é o agente que vai estar em excesso, qual que vai ser o agente, o agente limitante, tá? O reagente limitante, quer dizer. Para descobrir isso, a gente tem que descobrir qual que é o número de mols de cada um dos reagentes. Então, ele nos deu a informação da massa do bicarbonato e nos deu a informação do pH da solução de ácido, tá bom? Essas duas informações vão ser muito importantes para a gente poder determinar. Então, vamos começar com o sal, que é um pouco mais fácil, porque ele já nos deu a massa e os valores de massa molar dos elementos. Então, a gente consegue determinar o número de mols pela relação massa sobre massa molar. A gente tem 252 mg e o bicarbonato de sódio ele tem uma massa molar de 23 do sódio, 1 do hidrogênio, 12 do carbono e 3 vezes 16 dos 3 oxigênios, que no final dá uma massa molar de 84 gramas por mol. Só que olha só, a nossa massa está em miligramas e a massa molar está em grama sobre mol. Então a gente vai ter que transformar uma na outra. Eu prefiro transformar miligramas em gramas, porque é só dividir por 1000, tá bom? Se fosse para transformar a massa molar de grama para miligrama, eu teria que multiplicar por 1000. E eu não quero. É gosto pessoal, tá bom? Então, a massa em gramas é 252 vezes 10 elevado a menos 3, que é a mesma coisa que dividir por 1000, tá? Então, o nosso número de mols de bicarbonato vai ser a massa em gramas sobre a massa molar, que vai dar pra gente 3 vezes 10 elevado a menos 3 mols. Um valor bem pequeno, tá? Então, esse é o número de mols do sal. Agora, o número de mols do ácido. Ele não disse pra gente diretamente qual que é o valor do ácido, mas ele disse que são 200 ml de uma solução de HCl, que é um ácido forte,
com pH igual a 2. Se é um ácido forte, ele vai liberar todo o seu H+. E como ele só tem um H+ para ser liberado, então a relação entre HCl e H+ é de 1 para 1. Então, se eu tenho 1 mol de HCl, na minha solução eu vou encontrar 1 mol de H+ ionizado, tá bom? Então, essa informação de pH igual a 2 me diz indiretamente qual que é a concentração do HCl. E a partir da concentração do HCl vezes o volume da solução, eu descubro o número de mols. E aí depois eu posso comparar com o número de mols do sal para ver quem vai ser o limitante, tá bom? Então vamos lá. pH é menos log de H+. E isso tudo é igual a 2, como ele falou na questão. Então, o nosso H+, ele vai ser o 10, por causa do log, elevado a menos 2. O menos 2 por causa do menos aqui, tá bom? Menos 2 mol por litro. Faltou um sobre litro aqui, tá? Então, o nosso número de mols de H+, que é a mesma coisa que o número de mols do ácido, que é um ácido forte de 1 para 1, vai ser a concentração de H+ vezes o volume. A concentração de H+ é 10 elevado a menos 2 mol por litro. E a gente tem 200 ml de solução, tá? Então, passando esses 200 ml para litro, a gente vai ter que dividir isso por 1000. Na hora que a gente divide 200 por 1000, fica 2 sobre 10, tá bom? Porque o 1000 tem 3 zeros e o 200 tem 2. Então, esses 2 zeros cortam com 2 do 1000 e sobra 1. E vai sobrar 1 embaixo. E 10 elevado a menos 2 é 1 sobre 100, tá bom? Então, o nosso número de mols de H+ é 1 sobre 100 vezes 2 sobre 10. 2 vezes 1 é 2. 100 vezes 10 é 1000. Então, o nosso número de mols de H+ é 2 sobre 1000. Então, passando esse 1000 para a notação científica, fica que é 2 vezes 10 elevado a menos 3 mols, tá bom? Então, na hora de a gente comparar o HCl com o sal, a gente vê que a gente tem 3 vezes 10 elevado a menos 3 do sal, e do ácido a gente tem 2 vezes 10 elevado a menos 3. Como o expoente do 10 é o mesmo para os dois, a gente vai comparar somente com o número que vem à esquerda. O sal a gente tem 3 e o ácido a gente tem 2. Então, o nosso ácido está em menor quantidade. Então, ele é o nosso reagente limitante. Enquanto que o sal vai ser o reagente que excede, que fica em excesso, tá bom? E o quanto que ele fica em excesso? Como na reação que ele nos deu é de 1 para 1, aqui já está balanceado, então o excedente vai ser diretamente número de mols do sal menos o número de mols de H+, tá? Se não fosse uma relação de 1 para 1, a gente teria que fazer estequiometria. Mas a gente não precisa se preocupar agora, porque é de 1 para 1, tá? Então, o número de mols do sal é 3 vezes 10 elevado a menos 3. O do ácido é 2 vezes 10 elevado a menos 3. Como o 10 tem o mesmo expoente nos dois lados, a gente pode colocar ele em evidência e subtrair o que vem à esquerda. Então, vai ser 10 elevado a menos 3, que multiplica 3 menos 2, que é 1. Então, o número de mols de excedente é 1 vezes 10 elevado a menos 3, tá bom? Ele nos pede a massa do reagente que não foi consumida. Então, ele quer saber a massa excedente. A gente vai ter que relembrar a relação do número de mols com massa e massa molar, tá bom? Então, o número de mols de excedente vai ser a massa do excedente sobre a massa molar desse composto excedente. Como o excedente é o sal, o NaHCO3, a massa molar é 84, tá? Então, vai ficar 84 aqui embaixo. E o número de mols do excedente é 10 elevado a menos 3, tá bom? Então, quando a gente isola a massa, a gente vai ter que massa é igual ao número de mols vezes massa molar. Então, a massa que excedeu vai ser o número de mols, que é 10 elevado a menos 3, vezes a massa molar, que é 84. Então, vai dar 84 vezes 10 elevado a menos 3. Quando a gente passa uma vírgula para o 84, a gente tira um expoente do 10. Então, vai ficar 8,4 vezes 10 elevado a menos 2 gramas, em notação científica, tá bom? Isso é a massa que excede. A gente descobriu a massa que excede a partir do conceito de pH, que é de equilíbrio iônico, tá bom? E, por fim, ele pede a hidrólise do sal. Ele pede a hidrólise do íon bicarbonato.
Por que é só do íon bicarbonato? Porque o íon bicarbonato é o íon fraco desse sal, porque ele vem do H2CO3, que é um ácido fraco, enquanto que o Na+, vem do NaOH, que é uma base forte. E a gente sabe que hidrólise de sais só ioniza o íon fraco, tá bom? Então e aqui a gente vai fazer a hidrólise do íon bicarbonato. HCl3- mais uma água. A gente separa essa água em H+ e OH-. Como o nosso íon é negativo, o H+ reage com ele e sobra o OH-. Então, como resultado, como produto, a gente vai ter o H2CO3, que é o ácido, mais OH-, que é uma base, tá? Que é o símbolo das bases. Por isso que é uma solução alcalina, que a gente forma hidroxilas no final, que vão reagir com o H+ do nosso suco gástrico e neutralizar o meio, tá bom? Sempre lembrar nas hidrólises salinas. Se você está hidrolisando um cara negativo, o seu produto vai ter que ser um cara negativo. O negativo da água é o OH-, então é uma hidrólise básica. Se você está hidrolisando um cara positivo, você vai ter que produzir o positivo da água, que é o H+. H+ é ácido, então vai ser uma hidrólise ácida. Beleza? Então, simbora para a quarta questão. Ele vai fazer o contexto dele. Né? O seriado televisivo Breaking Bad conta a história de um professor de química que, ao ser diagnosticado com uma grave doença, resolve entrar no mundo do crime sintetizando droga, uma metanfetamina. Uma série bem famosa e bem interessante, com a intenção inicial de deixar recursos financeiros para sua família após a morte. No seriado, ele utiliza uma metodologia na qual usava metilamina como um dos reagentes para a síntese da metanfetamina, tá bom? Aí ele coloca aqui a reação da metil, porque é só um carbono, amina, porque tem o grupo amina aqui, o NH2, reagindo com a água. É meio que uma hidrólise, tá? Só que é uma reação básica, tá? É uma ionização básica, porque a gente forma o OH-, porque compostos orgânicos com nitrogênio geralmente são básicos, tá? São bases orgânicas. Aí ele fala lá, dados, constante de basicidade, Kb, da metilamina a 25 graus Celsius, 3,6 vezes 10 elevado a menos 4. Log de 6 igual a 0,78. Então, esse 6 vai ter que aparecer em algum momento, para a gente poder usar o log. E ele pergunta, qual que é o valor de pH de uma solução aquosa de metilamina na concentração inicial de 0,1 mol por litro na temperatura de 25 graus Celsius? Tá? Então, ele deu a reação de ionização da base, ele deu a constante e a concentração inicial. São os requisitos para que a gente use a tabela IME para resolver a questão de equilíbrio iônico puro, tá? Então, a gente monta a tabela IME. Metilamina, água, o cátion e o ânion, tá? No início, a gente não tinha nada dos produtos e a água ela não vai entrar porque ela é líquida, tá? Líquidos e sólidos não entram na constante porque eles têm concentração constante, ela permanece sempre a mesma. No início, a gente tinha 0,1 mol por litro da metilamina. No meio, vai reagir uma certa quantidade que a gente não sabe, então menos x. Como está todo mundo de 1 para 1 para 1, vai ser menos x, e dos produtos vai ser mais x e mais x. Tá? De tal forma que no equilíbrio, a gente vai ter para o reagente 0,1 menos x, e para os produtos x e x. Tá? Ele deu o valor da constante, então a gente vai jogar o valor da constante e a fórmula, que é produto sobre reagente. Como todo mundo tem coeficiente estequiométrico igual a 1, o expoente também vai ser 1. Tá? Então, concentração no equilíbrio dos nossos produtos é x e x. Então, x vezes x é x ao quadrado. E a concentração no equilíbrio do nosso reagente é 0,1 menos x. Só que ele já nos deu que a constante ela é baixa. É 3,6 vezes 10 elevado a menos 4. Então, é um valor muito baixo. Se ele é muito baixo, a gente com certeza vai poder desprezar esse x frente ao 0,1, tá bom? Depois, quando a gente descobrir o valor do x, a gente pode comparar com 0,1 e ver se ele realmente podia ser desprezível ou não, tá? Se for um valor muito baixo, ele vai ser desprezível. Se for um pouco mais próximo, a gente vai ter que avaliar se não seria desprezível ou não, tá? Mas vamos considerar que seja desprezível. Sumiu com x, porque isso vai facilitar nossas contas, evitando que a gente tenha uma equação quadrática bonitinha, né, de
ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, facilita nossas contas, facilita a nossa vida. Desprezando esse x, a gente vai ter que a constante ela é x ao quadrado sobre 0,1. E ele falou que o valor é igual a 3,6 vezes 10 elevado a menos 4. Passando esse 0,1 que está dividindo para o outro lado, ele passa multiplicando. Então, x ao quadrado igual a 3,6 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 0,1. 0,1 nada mais é do que 1 sobre 10. Então, ele vai negativar mais uma vez essa constante. Então, o x ao quadrado vai ser 3,6 vezes 10 elevado a menos 5. Eu vou ter que jogar a raiz dos dois lados. Só que raiz de 3,6 não existe, tá? Até existe, só que é um valor muito feio. Só que se eu multiplicar por 10 esse 3,6, eu vou achar 36. E eu sei que raiz de 36 é 6, então é bonito. Só que eu não posso simplesmente multiplicar por 10, eu vou estar alterando o valor. Então eu tenho que multiplicar por 10 e dividir por 10, tá? Só que eu faço isso em partes diferentes. Eu multiplico o 3,6 por 10 e divido o 10,5, 10 elevado a menos 5, por 10. Só que como eu estou dividindo 10 elevado a menos 5, eu vou subtrair mais uma vez o expoente. Então, quando eu faço essa alteração da minha notação científica, eu vou ter que 3,6 vezes 10 elevado a menos 5 é igual a 36 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? A gente vê que multipliquei por 10 aqui e dividi por 10 aqui. Então, deu na mesma. Então, agora a gente vai jogar raiz dos dois lados. Raiz de x ao quadrado é x. Tá? Raiz de 36 vezes 10 elevado a menos 6 vai ser raiz de 36, que é 6. Raiz de 10 elevado a menos 6, como raiz quadrada é 2, as raízes para expoentes é como se eu estivesse dividindo o expoente. Então, menos 6 divididos por 2 é menos 3. Então, raiz de 10 elevado a menos 6 é igual a 10 elevado a menos 3. Então, a gente descobriu o nosso x. O x é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Só que o que é o x para a gente? É a concentração de cada um dos produtos, da parte positiva e da parte negativa. Só que a parte negativa é OH-. A gente lembra, ele está pedindo pH. pH tem uma relação com o POH, que depende do OH-. Então, se eu calcular o POH a partir do OH-, eu vou chegar no pH, que é a resposta. Então, vamos lá. Concentração de OH- ela é igual ao x. Só que o x é 6 vezes 10 elevado a menos 3, tá bom? O nosso POH vai ser menos log da concentração de OH-. É menos log de x, e o x é 6 vezes 10 elevado a menos 3. Então, o nosso POH é menos log de 6 vezes 10 elevado a menos 3, tá bom? Log de produto é a soma dos logs. Tá? Como tem esse menos na frente, ele vai acabar entrando nessa soma. Então, vai ficar menos log de 6, menos log de 10 elevado a menos 3. Ele nos disse aqui, olha só, que o log de 6 é 0,78. Então, menos log de 6 é menos 0,78. Log de 10 vai ser 1. Então, a gente vai descer esse expoente aqui. Vai ficar menos 3. Então, vai ficar menos 0,78 mais 3, que é 3 menos 0,78, que dá um POH igual a 2,22, tá bom? Só que a relação entre POH e pH é qual? pH mais POH igual a pKw. Como está a 25 graus Celsius, o pKw é igual a 14, porque o kW é igual a 10 elevado a menos 14. Então, a gente vai ter que pH mais POH igual a 14. Só que o meu POH é igual a 2,22. Então, pH mais 2,22 igual a 14. Passando esse 2,22 para o outro lado, pH igual a 14 menos 2,22, que dá 11,78, que é a letra B. pH acima de 7 é um pH básico, o que faz sentido, porque a gente está vendo uma reação básica, porque a metilamina é básica por conta do grupo amina, tá bom? Letra B, 11,78. Então, vamos para a última questão.
mais uma questão que junta equilíbrio iônico com outros conceitos. Nesse caso, vai ser um conceito de titulação, beleza? Ele fala lá, para titular 24 ml de uma amostra de HCl, foram necessários, para atingir o ponto de equivalência, 30 ml de uma solução 0,02 mol por litro, de NaOH. Considerando que a reação entre o ácido e a base ocorre quantitativamente, ou seja, em quantidade, o pH do suco gástrico é de tanto. E ele fala aqui que o log de 2 na base 10 é 0,3. A gente pode botar esse 10 aqui ou não. Pra gente, tanto faz, beleza? Então, beleza. O que a gente tem que lembrar nessa questão? O que é titulação? Titulação é quando você quer descobrir a concentração de um certo composto. Geralmente vai ser um composto ácido, e que vai ser o nosso titulante. Eu acho que é titulante o nome, não lembro agora. Vai ser o nosso composto a ser titulado, na real. E o titulante vai ser o outro cara. Como a gente está fazendo uma titulação de um ácido, a gente joga uma base para que exista uma reação de neutralização, até que, a partir dela, com os identificadores de pH, a gente vai saber qual que vai ser a concentração desse ácido, que aparentemente era desconhecida, tá bom? E isso é a partir do ponto de equivalência, porque o ponto de equivalência é o ponto no qual o pH é neutro, então ele vai ser igual a 7, porque você neutralizou por completo o ácido ou a base que tinham no meio, tá? E quando você neutraliza por completo, você chega no meio da régua da escala de pH, que é 7, tá bom? Então, nessa reação, a gente vai ter uma titulação e a gente vai ter que tomar cuidado, porque para titular e chegar no ponto de equivalência, a quantidade de H+, e de OH- vai ter que ser a mesma. Só que quando a gente olha para o nosso ácido e para a nossa base, a gente vê que o nosso ácido tem um H+, e a nossa base tem um OH-. Então, nessa reação de titulação, a gente vai ter uma proporção de um ácido para uma base. Então, o número de mols do ácido vai ter que ser igual ao número de mols da base, para que a gente tenha a mesma quantidade de H+ e OH-, que vão se neutralizar por completo e atingir o ponto de equivalência de pH igual a 7, tá bom? Como a gente não tem o número de mols direto, a gente tem concentração e volume, a gente vai usar aquela relação que eu usei na diluição, que o número de mols é igual a molaridade, concentração, vezes o volume, tá bom? Então eu escrevi aqui, titulação, vai ser ácido igual a base. Então, concentração do ácido vezes o volume do ácido igual concentração da base vezes o volume da base. Por que a gente está titulando? Porque a gente quer descobrir a concentração do ácido, que a gente não sabe. Porque a partir dessa concentração, a gente consegue determinar a quantidade de H+ que tem no meio e, por conseguinte, a gente determina o pH, tá bom? Então vamos substituir os valores que a gente conhece. Concentração do HCl eu vou chamar de mHCl. O volume que a gente tem, 24 ml. E do outro lado, a gente vai ter uma concentração de 0,02 mol por litro e 30 ml. Mas o volume está em mililitro e a concentração está em mol por litro. Você não vai mexer? Não precisa, porque eu tenho mililitro do lado direito e do lado esquerdo. Então, eles estão na mesma unidade, tá bom? A nossa concentração vai aparecer em mol por litro, porque eu tenho ml de um lado e ml do outro lado. Então, se eu fosse fazer a conversão de ml para litro, eu faria dos dois lados. Como é produto dos dois lados, né, não faz diferença. Então, a nossa molaridade do HCl ela vai ser 0,02 vezes 30 divididos por 24, que eu coloquei aqui. 0,02 vezes 30 é 0,6. 24 é 24. Então, a nossa molaridade vai ser 0,6 sobre 24, que é igual a 0,025 mol por litro. Beleza? Então, a gente descobriu a concentração do ácido. Como esse ácido só tem um H+, e ele é forte, todo o H+ dele vai ser liberado. Então, o nosso pH, né, quando eu for colocar a concentração do H+, eu posso colocar a concentração do HCl. Então, pH igual a menos log de HCl, que é menos log de 0,025. Só que quando a gente olha os nossos dados, a gente não tem log de 25 ou log de 2, né? Porque 25 é 5 ao quadrado. Peraí, falei errado. A gente não tem log de 25 e nem log de 5, porque
eu conseguiria descobrir qual é o log de 25 a partir do log de 5, porque 25 é 5 ao quadrado, tá? A gente só tem o log de 2. Então eu tenho que transformar 0,025 de alguma forma, né, chegar a isso a alguma coisa que tenha 2, tá? Então, nessa primeira linha aqui, eu vou fazer essa operação. 0,025, ela é 25 divididos por 1.000, né? 1, 2, 3 casas depois da vírgula, então é 1.000. 25 sobre 1.000 é igual a 1 sobre 40. Só que, se o 40 aqui embaixo, eu posso subir ele e colocar o expoente menos 1. Então, o nosso valor inicial é igual a 40 elevado a menos 1. Bom, 4 é 2 elevado ao quadrado. Então, eu acho que eu estou no caminho certo, porque já apareceu um 2 escondido. 40 é 4 vezes 10. Só que o 40 todo está elevado a menos 1. Então, é 4 vezes 10 elevado a menos 1. 4 é 2 ao quadrado. Então, é 2 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 1. Fazendo a distributiva do sinal, né, desse expoente aqui, do menos 1, vai ficar 2 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 1. Perfeito. Na hora que eu colocar log desse valor, eu tenho o log de 2 e o log de 10 é 1. Então eu vou conseguir resolver. Então vamos voltar lá. Nosso pH é igual a menos log de 0,025, que é igual a menos log de 2 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 1. Log da soma, não, log do produto, quer dizer, é a soma dos logs. Como tem esse menos aqui na frente, ele vai influenciar na distributiva. Então vai ficar menos log de 2 elevado a menos 2, menos log de 10 elevado a menos 1. Log de esse menos 2 desce, então vai ficar menos 2, log de 2. O menos 1 do 10 desce, vai ficar menos 1, log de 10. Log de 2, ele falou que é 0,3. Menos 2, menos vezes menos 2 é mais 2. Então vai ser 2 vezes 0,3. Log de 10 é 1. Menos com menos 1 é 1. Mais 1, quer dizer. Né? Então, no final, a gente vai ter 2 vezes 0,3 mais 1, que é 0,6 mais 1. Então, o nosso pH final é de 1,6, que é a letra D. Tá bom? O que faz bastante sentido, porque o pH de um suco gástrico ele tem que ser ácido, né? E geralmente ele fica perto de 2. Né? Se você fosse pelo senso comum, sem fazer as contas, você responderia a letra E, que geralmente as apostilas e materiais, eles falam pH do nosso estômago é igual a 2. Tá? Só que às vezes ele pode ser um pouco diferente. Então é sempre bom fazer essas contas. Tá? E sempre tomar cuidado com o dado que ele vai te dar. Porque a partir desse dado que você vai chegar na sua resposta. Então mesmo que você tenha um número que aparentemente não é igual ao que ele te deu no dado, com certeza você vai ter alguma operação matemática para poder alterar esse número, mantendo o valor, é claro, e chegar nesse valor que ele te deu no dado, beleza? A aula de exercício era essa, quis trazer mais essas aplicações, né, de equilíbrio iônico junto com outras matérias, porque geralmente como ele cai, né? Ou ele vai te pedir diretamente o pH, como nessa questão aqui, usando uma tabela IME, ou você usando, né, como na primeira questão, Ka igual a M0 vezes alfa ao quadrado, né, que tem aquela relação para ácidos fracos de K igual a H vezes alfa, né? Ou ele vai relacionar o pH a alguma outra matéria de química, porque pH nada mais é do que uma medida de concentração de H+, uma medida de concentração de ácido, tá? E aí, a partir disso, ele pode fazer várias perguntas diferentes, como a gente viu aqui, né? Ele perguntou de titulação, perguntou de uma diluição, ele perguntou de uma reação de neutralização e por assim vai, tá bom? Próximo bloco, a gente vai começar vendo eletrólise, vai ver KPS, fazer uma aula de exercício disso e partir para a revisão, beleza? Vai começar a revisão mais ou menos lá na primeira semana de... a última semana de outubro ou a primeira semana de novembro. Eu não lembro que dia cai sexta-feira, tá bom? Mas era isso. Qualquer dúvida vocês podem me chamar ou falar com algum plantonista, tá? Tem a lista de exercícios sem o gabarito disponível para vocês, para caso queiram, né, revisitar, fazer depois de novo durante uma revisão, tá bom? Beijão, gente, e bons estudos!